Paz do Senhor Jesus, queremos aqui com você compartilhar a lição 6 da Escola Dominical. Este vídeo ele tem por intenção uma orientação aos professores das classes dos adultos. A lição 6 nos fala sobre pais zelosos e filhos rebeldes e traz como texto áureo Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É uma lição própria para os dias atuais, aonde observamos muitas doenças mentais atingindo jovens, adolescentes, propícia para a criação dos filhos e também para o entendimento espiritual das nossas famílias. Esse texto tem como uma verdade prática: criar e educar tem impacto no comprometimento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Eu creio que aqui nós já temos um resumo bem importante sobre esta lição. O texto centraliza as ideias no livro de Juízes, capítulo 13, e traz para a leitura o versículo 1 ao 6, aonde estão as principais ideias da lição. Mas claro que incentiva os irmãos a lerem alguns outros textos, como por exemplo os Juízes 14, do 1 ao 3. Eu gostaria de trazer aqui algumas ideias, como por exemplo, importante ressaltar que os filhos de Israel estavam sob o jugo dos filisteus durante 40 anos, porque eles haviam se desviado dos propósitos de Deus. E normalmente quando os juízes surgem na história do povo de Israel, eles surgem como heróis espirituais, para auxiliar o povo nas suas dificuldades e na sua escravidão. E surgiu então o nascimento de uma mãe estéril, um homem chamado Sansão. Sansão, ele foi gerado através do seu pai Manoá, que era um homem de Zorá, da tribo de Dan, e uma mulher que não podia ter filhos. E este homem chamado Manoá, ele recebeu a visita de um anjo, e este anjo orientou que Sansão deveria ser criado como um nazireu, ou seja, não poderia cortar o seu cabelo, ter contato com bebidas alcoólicas de espécie nenhuma, principalmente bebidas fortes, mas nem mesmo vinho poderia ser consumido por Sansão. A orientação era que ele também não tivesse contato com pessoas mortas e assim por diante, próprio de um nazireu. Algumas orientações eram dadas para que ele fosse criado na fidelidade ao Senhor. E de fato, todas as coisas orientadas aos pais, mesmo diante de uma geração rebelde e infiel, tanto Manoá quanto sua esposa foram fiéis. Criaram este filho com fidelidade ao Senhor, com zelo, com temor. E mesmo assim, observamos que a história passa, este menino cresce, ele tem como um fator digamos assim, uma habilidade especial na sua vida, que é a força. Os outros juízes não tinham esta habilidade. Sansão tinha a força, que se concentrava nos seus cabelos crescidos, ou seja, na sua fidelidade de nazireu. E observamos que mesmo ele sendo criado diante de pais zelosos, amorosos, temerosos a Deus, que foram muito metódicos nas orientações que o anjo dá, ele mesmo assim, ele cresce e se torna infiel. E aqui gostaríamos de ressaltar que a fidelidade não é hereditária e não é compulsória. A fidelidade é uma escolha, e a escolha é feita pelo homem no seu livre arbítrio. Uma das coisas que
podemos ter como objetivo, segundo a lição, é o contexto em que esses pais criaram Sansão, que era um contexto de pecaminosidade. Exatamente, um povo pecaminoso, né? Também percebemos que havia um comprometimento dos pais de Sansão com a formação moral e espiritual deste jovem. Conscientizaram-se da conduta falha de Sansão na vida adulta. Ele não teve responsabilidade pessoal com a escolha sobre a sua vida. E aí ele não seguiu a educação recebida. A motivação desta lição está em algo que eu achei bem importante ressaltar, que é a banalização da culpa parental. O que significa isso? Muitos pais sentem-se culpados pelo fato de seus filhos não ter dado certo, seus filhos não terem seguido a formação ética dada na infância. E aí, pelo fato de se sentirem culpados, isso traz um sentimento de falha na missão da criação dos filhos. Mas o excesso de informações, os desafios culturais, as diferentes perspectivas da educação e tudo mais influencia no caráter dos nossos filhos. Muitas vezes o ambiente das escolas, das faculdades, ou até mesmo o trabalho deles faz com que eles façam más escolhas e sejam influenciados. Algumas sugestões que a revista nos dá é que possamos levar os nossos alunos durante o aprendizado da revista a refletir de como eles agiam quando eram jovens, de como agiam quando eram adolescentes, da própria imaturidade da idade e das escolhas que durante a sua juventude, sua adolescência, eles fizeram. Que escolhas fizeram? Como foi a sua adolescência? Havia rebeldia? Havia más escolhas? Bom, e hoje nossos alunos estão em maioridade e através da maturidade veio uma vida espiritual madura. Podemos também concluir que não é necessário desistir dos nossos filhos, mas que a nossa influência em vida adulta, ela realmente depende da oração, da paciência e do amor. O amor, a paciência e a oração geram milagres na vida dos nossos filhos. A revista também traz como subsídio aos professores algumas ideias no andar da lição, como por exemplo que Sara, Rebeca e Ana também eram estéreis e trouxeram homens que foram graciosos na presença de Deus e também tiveram por missão libertar o povo judeu do jugo dos filisteus. Eu fiz algumas anotações que eu acho importante ressaltar, que realmente sejam importantes compartilhar com os alunos. A fraqueza de caráter de Sansão não honrou o voto do nazireu para com o Senhor. Sansão, ele brincou com a sua espiritualidade, com o poder que havia em sua vida, com a sua força. E durante essas brincadeiras acabaram levando ele à desgraça. Os pais de Sansão foram fiéis às orientações deste filho, mas ele não levou a sério o seu ministério. E poucas pessoas nas escrituras cujo nascimento foi anunciado aos seus pais. Sansão teve o privilégio de ser anunciado o seu nascimento aos seus pais.
Isaac, João Batista e Jesus também tiveram a mesma honra, nos diz a lição. Os nazireus, eles tinham várias exigências, né? Então, Sansão, enquanto era criança, cumpriu esses votos. Mas no momento que ele se tornou adulto, o Senhor, o Espírito do Senhor, o começou a impelir, diz a Bíblia. Lá em Juízes 13:25 está escrito que os defeitos de Sansão dificilmente podem ser atribuídos aos seus pais ou a Deus, né? Então, os defeitos dele foram atribuídos às escolhas dele. Os pais de Sansão não falharam. E, queridos, cuidado, a lição ela está trazendo algo bem importante. A lição ela centraliza a criação fiel e as escolhas que Sansão fez em vida adulta. Então, não se apegue a outros detalhes, né? Se apegue aos detalhes que a lição nos traz para ensinar a fraqueza de caráter de Sansão. Assim, as circunstâncias que rondaram a sua vida ignoraram as experiências do seu pai. E eles levou então a subestimar a presença de Deus em sua vida. E eu creio que com essas dicas nós já podemos enriquecer esta lição. Lembrando que ao final, né, na conclusão da lição, vamos enfatizar que não podemos nos apavorar. A colheita, ela não se perde, porque Sansão, no fim da sua vida, ele voltou e cumpriu o que Deus o havia chamado e o ministério que Deus havia lhe entregue, né? E ele matou mais filisteus na sua morte do que durante a sua vida. Uma lição maravilhosa, uma lição que nos ensina a não brincar com as coisas espirituais e nem com o pecado, a não subestimar a presença de Deus na nossa vida por causa do nosso próprio ego. E também vamos lembrar que os pais seguiram à risca as orientações recebidas do anjo do Senhor e também eles levaram este filho a ser fiel, mas ele fez uma escolha própria, a escolha de não ser fiel e descumprir o que Deus havia lhe prometido. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe esta lição e possa atingir os corações dos alunos, dos estudantes e de todos aqueles que têm o desejo de melhorar como cristãos e como família do Senhor. Amém.